O Brasil Justiça desta semana vai falar da prestação jurisdicional, da atuação do Conselho Nacional de Justiça e da proposta de trabalho da Coordenadoria da Justiça Estadual da MB. O nosso entrevistado é o juiz do Tribunal de Justiça do Maranhão, Gervásio Santos. Magistrado há 22 anos, já foi professor de processo civil e direito do consumidor. É o atual presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão. Na MB, ocupa o cargo de coordenador da Justiça Estadual. Doutor Gervásio, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Prazer estar aqui com você. Doutor Gervásio, quais são as principais dificuldades da prestação jurisdicional? Eu destacaria que hoje o nosso maior problema é a grande litigiosidade. Para termos uma ideia, basta comparar o seguinte: hoje nós temos em torno de 96 milhões de ação em tramitação. Isso corresponde, em média, de 2 ações por cada habitante. Na Austrália, nós temos 1 ação para cada 6 mil habitantes. Isso dá bem a ideia de que nós estamos com uma alta litigiosidade. E essa alta litigiosidade, sem dúvida alguma, ela impacta no tempo de prestação jurisdicional, no tempo de resolução do processo. E aí nós temos o pior dos mundos. Por quê? Porque o juiz hoje possui uma grande carga de trabalho, trabalha muito. O juiz brasileiro é, sem dúvida alguma, o mais produtivo do mundo, em número de ações, em número de decisões. Todavia, a sociedade não consegue perceber o resultado desse trabalho no que diz respeito ao aspecto temporal, pelo grande volume de demandas. O senhor acabou de falar do grande volume de demandas. Isso provoca um desestímulo para a sociedade? Isso, de alguma maneira, provoca um desestímulo para a sociedade, que tem a tendência de observar o judiciário sobre uma ótica não positiva, nos taxando de um poder lento. Mas é preciso lembrar o seguinte, que 1/3 dessas 96 milhões de ações correspondem a execuções fiscais. O que são execuções fiscais? São aquelas execuções movidas quer pela União, quer pelo Estado, quer pelos municípios, contra contribuintes inadimplentes. 1/3 das ações são correspondentes a essas ações. Uma outra gama de ações, quase 1/3 das ações, ou mais de 1/3 das ações, correspondem a ações que envolvem relações de consumo. Telefonia, plano de saúde, aviação, instituições financeiras. Com um detalhe, todas essas áreas são áreas reguladas pelo governo. São áreas em que há uma agência reguladora, a Anatel, o Banco Central, a ANEEL, a ANS. Se nós tivéssemos uma atuação mais efetiva dessas agências reguladoras, certamente nós teríamos um menor volume de litígios e, consequentemente, nós teríamos um judiciário menos abarrotado de ações produzidas muito em parte por conta da ineficiência dessas agências reguladoras. E um outro aspecto, nós precisamos repensar a questão das execuções fiscais. Não é possível que o Estado, a União e os municípios não possamos juntos criar mecanismos para que esses entes possam recuperar os seus créditos tributários sem que isso importe em um grande volume de demandas que atrasa a prestação jurisdicional como um todo. Então, aquele cidadão que espera uma decisão no seu inventário, que espera uma decisão no litígio entre vizinhos, ou que espera que os crimes cometidos sejam julgados com rapidez, aquele cidadão, ele certamente, nós teríamos condições, na hora que desafogássemos o Poder Judiciário, através de medidas, nós teríamos condições de prestar um serviço mais célere e talvez mais eficaz a esse cidadão, se retirando do judiciário aquilo que efetivamente poderia ser resolvido através de outros meios, Sobretudo, revendo a questão das execuções fiscais e tendo uma atuação mais incisiva das agências reguladoras. Agora, com tanta lentidão, por que o juiz tem direito à férias de 60 dias? Isso é muito interessante, essa questão. Sim. A sociedade tem a percepção de que o juiz seria privilegiado por possuir umas férias de 60 dias. Em primeiro lugar, basta lembrar o seguinte, que o juiz ele não tem FGTS, o juiz não tem horas extras, o juiz não tem carga máxima de trabalho, o juiz não é remunerado pelo plantão judicial, que ele é obrigado a fazer, o juiz não escolhe horário de trabalho. Enfim, imagine a seguinte situação: se o juiz, ao completar 8 horas de trabalho, batesse no relógio e dissesse às partes no meio de uma audiência: olha, nós vamos ter que interromper a audiência porque já completou as minhas 8 horas de trabalho.
Imagine o seguinte, né, que o juiz dissesse, olha, e tem mais, o Tribunal de Justiça está sem recursos para pagar as minhas horas extras. Então, como qualquer trabalhador normal, eu vou suspender porque só sou obrigado a trabalhar 8 horas. É claro que o juiz não pode agir dessa forma. Vamos pegar o exemplo do julgamento do mensalão, né, da ação criminal 470. Quantas horas de trabalho estavam por trás daquele julgamento, porque cada um dos ministros teve que examinar um processo extremamente extenso. Levar trabalho para casa. Levar trabalho para casa, com milhares e milhares de volume, além das sessões que começavam às 2 e se prolongavam até as 8, 9, 10 horas. Nenhum daqueles ministros recebeu qualquer remuneração pela hora extra. Nenhum daqueles ministros recebeu qualquer compensação. Ou vamos pegar o caso do casal Nardoni, que foi julgado pelo Tribunal do Júri em São Paulo. O júri começou a segunda-feira às 8 horas da manhã e terminou a sexta-feira às 10 horas da noite. No dia seguinte, na segunda-feira seguinte, o juiz estava lá no fórum, trabalhando no seu expediente normal, né? Trabalhando normalmente.